Abra sua Bíblia aí na primeira carta de Pedro, é onde nós estamos meditando. E nós já estamos caminhando há um tempinho e já chegamos agora ao último capítulo. Então abra a sua Bíblia, Palavra de Deus. Vamos tentar ouvir a voz de Pedro soprada, inspirada, transformada, motivada e pela graça do Espírito de Deus que vai trabalhando e foi trabalhando em Pedro e agora alcança cada um de nós, não é? Que a gente possa estar recebendo esta palavra bendita. Hoje vamos ler aqui no capítulo 5, na primeira carta de Pedro. E eu quero que, antes de fazer a leitura do versículo 1 em diante, eu queria que você não se esquecesse o que está no capítulo 4, versículo 7, que diz lá, ó, versículo 7, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. O fim de todas as coisas está próximo. Abre teus olhos, presta atenção, não é? Uma hora a nossa vida deixa de ter sentido nessa terra, ou porque nós vamos encontrar com o Senhor, ou porque Ele volta e Ele vem, e Maranata, vem Senhor Jesus, é o que nós desejamos, é o que nós queremos. Pedro, quando fala isso no capítulo 4, versículo 7, Pedro vem falando sobre relacionamento, sobre os nossos dons, que nós devemos usar os nossos dons, o que temos com graça, né? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, versículo 10, como bons despeceiros, quer dizer, é para servir, é para colocar em prática, não enterra talento, não enterra dons, não perca tempo, não fica pensando uma outra oportunidade eu vou convidar, uma outra oportunidade eu vou evangelizar, um outro momento eu vou orar, um outro momento eu vou contribuir. Mês que vem, quando a situação estiver melhor para mim, então eu vou contribuir com a obra missionária. Não. O tempo está escoando, não perca o tempo. Faça aquilo que vier nas tuas mãos, faça conforme as tuas forças, né? Ele está dizendo, se alguém fale, versículo 11, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Veja, o fim de todas as coisas está próximo, né? Então, sede sóbrios, sede prudentes, prepara-te, fala lá. Outra coisa, aí no versículo 12 em diante, Pedro vem falando, amados, não estranheis, não fique surpreso, não fique, estou sofrendo, temos problemas, o Brasil, Israel, temos angústia, estamos doentes, fomos parar no hospital, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. A única coisa extraordinária que está acontecendo é que nós éramos antigamente escravos. Isto é, nós éramos do império das trevas. Nós éramos escravos de Satanás. Mas ele nos libertou. Ele nos tirou das garras do pecado. Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isto é que importa. E nem olhos viram, nem ouvidos ouvidos, nem que jamais penetrou em coração, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é que importa. Isso é extraordinário. E o que sabe o que significa? Que temos batalhas, que temos lutas. Estamos enfrentando elas e nós não somos ignorantes em relação a isso. Nós temos lutas. E quando os sofrimentos vêm para dizer você não pode servir, não pode participar, não pode viver de modo digno do Evangelho, ora, quando vem isso é exatamente prova de que o Espírito da glória de Deus repousa sobre você. Porque Jesus disse, todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. Interessante, quando você passa a ser filho de Deus, resgatado, comprado, não apenas criatura, não um ser criado, não,
mas é criado e adotado. Nós somos do Senhor, Ele nos adotou. Ele olhou para nós e nos amou e disse, este é o que eu quero para mim. Ele te escolheu, Ele me escolheu, diz a palavra de Deus. Que coisa preciosa, Ele nos adotou. E nós podemos dizer, papai, Abba, pai. Isso é extraordinário. Mas quando você reafirma que há um Deus, quando você reafirma que há um Senhor, quando você reafirma que nós estávamos perdidos e agora, pela graça em Cristo Jesus, nós somos salvos, quando você reafirma isso, você está dizendo, em alto e bom som, que o diabo faz tudo para nos destruir, para nos escravizar, para nos afastar dos caminhos do Senhor. E o diabo que não pode com Deus, o diabo não pode com Deus, o diabo não pode nada. Mas ele diz, João em Apocalipse, que ele está cheio de cólera, de ira, que ele desceu, que ele está na terra, rodando para lá e para cá, que nem um peão maluco, procurando devorar qualquer um. Procurando devorar você, procurando devorar a mim. Por que ele está lutando contra aquele que tem os mandamentos e tem o testemunho de Jesus? Ora bola, ele está lutando contra nós porque nós sabemos os desígnios dele, nós sabemos os propósitos dele, nós sabemos. E nós sabemos que ele veio para matar, roubar e destruir. E automaticamente isso significa, nós estamos numa luta, numa batalha espiritual. O que significa? Luta. O que significa? Vai ter momentos difíceis. O que significa? Vai ter momentos de retaliação. Vai. Mas diz a palavra do Senhor que a gente entra debaixo da poderosa mão de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não estranheis o fogo ardente, porque, preste bem atenção, o juízo de Deus, diz aqui no capítulo 4, começa na casa de Deus. Gente, tem o que tem de pessoas dizendo que são crentes, que são de Jesus, que são da igreja, que são servos do Altíssimo e que ainda não sentiram a maçaranduba de Deus. Quando Deus puxar a orelha, porque aqui, ó, versículo 17, capítulo 4, já falamos isso, só estou sintonizando porque no capítulo 5 o aperto é maior. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Juízo vem pela casa de Deus primeiro. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Paulo também trata desse assunto. Paulo fala que a igreja vai julgar. Como é que a igreja vai julgar os incrédulos, os ímpios, se a igreja não julga a si mesma? Paulo fala disso naquele contexto lá de Corinto, quando havia dentro da igreja um certo orgulho, uma certa vaidade, e, ao mesmo tempo, um monte de imoralidade dentro da igreja. Imoralidade. E Paulo bota um caso, assim, assustador, dizendo assim, olha, e isso acontece dentro da igreja e nem no mundo acontece, nem nos gentios acontece. Há alguém que faça o seu pai ser corno, dele mesmo. Isto é, alguém que possua a esposa do pai. Estou falando de possuir a mãe, mas provavelmente o pai casou com outra pessoa e o filho estava tendo relações com a madrasta. Que situação vergonhosa! Dentro da igreja! E Paulo diz, e vocês estão aí orgulhosos, soberbos, e vocês ainda não jejuaram, não choraram, não tiraram quem fez tamanho ultraje. Se nós não julgarmos os de dentro, quem vai julgar? E como é que nós vamos julgar os de fora, se nós não julgamos de dentro? Pedro vai concordando com Paulo, Pedro vai dizer, o juízo, ao puxar da orelha, começa na igreja, começa com os crentes. Começa com aquele, com nós, que dizemos que temos e que cremos, que amamos, mas falamos às vezes da boca para fora e não
de fato e de verdade. Vai vir e vai começar pela casa de Deus. No capítulo 5, então, que é o texto nosso de hoje à noite, Pedro, ele aprofunda a discussão quando ele fala, olha, fim, todas as coisas estão próximas. E aí ele foca agora, não de uma maneira geral, mas ele agora foca na liderança da igreja. Versículo 1 do capítulo 5, vamos ler, diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-se-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Olha como agora Pedro trata de algo espinhoso. Olha como Pedro agora trata de algo espinhoso. Porque Pedro trata da liderança. Pedro agora trata dos pastores. Pedro trata dos presbíteros. Pedro trata daqueles que são chamados modernamente apóstolos, pastores. Interessante aqui, Pedro, apóstolo, ele, modernamente falando, é como se ele descesse do seu tamanco, ele baixa o nível. Ele diz que ele está escrevendo aos presbíteros e Pedro está dizendo que ele é presbítero. Alguém vai dizer, não, que é isso, Pedro é muito mais do que um presbítero, Pedro é um apóstolo, né? Pedro desce, eu diria, para falar aqui, ó, olho no olho, cara na cara, ele vai compartilhar, colocar a sua cara à tapa e dar uns puxões de orelhas tão difíceis, tão duros. Porque o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Esse é o forte de Pedro aqui no final. Presta atenção. Não perca tempo. Então, meus amados presbíteros, a palavra presbítero aqui não é apenas esse cargo que nós temos nas igrejas locais. Nas igrejas locais, as igrejas congregacionais, presbiteriana, batistas, quase todas as igrejas evangélicas, tem diáconos e tem presbíteros, são chamados de oficiais. E aí você tem diáconos, presbíteros e você tem pastor. E algumas igrejas têm bispo. E algumas igrejas têm hoje apóstolo. Né? E aí vai, isso é uma hierarquia. Então aqui a palavra presbítero aqui não está localizada apenas aos irmãos da igreja local, que não é um pastor ou que não é um bispo. Não. Aqui Pedro coloca todo mundo na mesma sacola, na mesma capanga. Né? Pedro coloca todo mundo aqui no mesmo embornal para dizer. E ele, para colocar todo mundo, ele se coloca. Né? Ele se coloca. Todos nós sabemos que Pedro era um baita de um pastor. Todos nós sabemos que Pedro é um baita de um apóstolo. Né? Todos nós. E agora ele diz, eu sou presbítero como vocês. E então ele bota todo mundo no mesmo envelope, no mesmo pacote, no mesmo embornal e diz, vamos falar aqui, ó, tete a tete, cara a cara. O tempo se aproxima. O tempo se aproxima. Sabe, irmãos, ultimamente eu fico muito pensativo com essas coisas todas. E cada vez que o tempo passa, é menos tempo, né? É menos tempo para nós, para mim, aqui na Terra.
E eu fico imaginando, tem tanta coisa para fazer, tem tanta terra para ser conquistada, tem tantas nações, povos, línguas, tantas cidades com poucas igrejas, tantas famílias despedaçadas. Para onde eu olho, eu vejo um clamor, eu vejo tanta coisa para fazer. E eu vejo que o meu tempo, que a minha força, que a minha saúde, que a minha condição, não dá para estar, só Deus para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabe tudo, ele vê tudo. E aí eu fico pensando, meu Deus, há tanto por fazer. E aí eu de repente encontro certos homens e mulheres de Deus que estão assim mais pensando em aposentadoria. Estão pensando muito mais em, não aguento mais não, eu quero dar uma parada, o céu vai ser um lugar espetacular para dar essa parada, nós temos agora para servir, olha, o fim de todas as coisas está próximo, então vamos fazer o que podemos, enquanto é noite, enquanto é dia, enquanto é tarde. O Salomão lá vai dizer, olha, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás, lança o teu pão, lança de manhã, lança à tarde, lança de noite, lança. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia com abundância colherá. Então vamos semeando, não pare, não ache, agora já fiz muito, agora eu vou viver de renda. Não tem viver de renda no reino do Senhor, não aqui na terra. Aqui nós somos semeadores, aqui nós somos trabalhadores, aqui somos atalaias, aqui somos embaixadores, aqui somos o bom perfume de Cristo, aqui somos o sal da terra, aqui nós estamos para ser luz do mundo. Não dá para você pegar a luz e botar debaixo da mesa, debaixo da cama, esconder a luz. Não, é para botar a luz mais alto. Pegue a luz que é você, pegue você e coloque no mais alto possível. Ilumine essas trevas, mostre amor, mostre graça, mostre bondade. E aí Pedro vai então fazer um rogar. Ele vai dizer para nós hoje, pastores, nós líderes, nós presbíteros, nós gente que quer servir ao Senhor e quer dizer cumprir a sua vontade, ele vai chamar um pouco a nossa regularidade aqui, e ele vai dizer assim, ele começa lá, primeiro o versículo do capítulo 5, ele diz, aos presbíteros, eu presbítero, eu sou testemunha do sofrimento de Cristo e mais ainda, sou coparticipante da glória a ser revelada. Eu sou presbítero, mas eu vi Jesus, eu conheço Jesus, eu vi o sofrimento de Jesus, eu sou coparticipante do sofrimento e eu sou coparticipante também da glória. No versículo 2, ele vai dizer o que nós, líderes, pastores, precisamos ser e o que nós não devemos ser. E vai fazer esse paralelo. E parece-me que já naquela época você tinha o lado B e o lado A. Você tinha o lado B, quando o pessoal tem a banda B, tem o pessoal que é joia, tem a banda podre e tem a banda boa, né? Então já existia naquela época, e aí ele vem para consolar e puxar a nossa orelha para a gente não tirar os olhos nem o foco daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E aí, logo de cara, versículo 2, ele diz, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pastor, como é que se pastoreia? Interessante, né? Lembra de Pedro? Dentro de Pedro está escrevendo. Eu tenho a impressão que aqui Pedro deve ter pensado um pouco na sua tragédia. Quando Pedro nega Jesus, pouco antes de negar a Jesus, ele tinha dito, não, Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu jamais, eu estou contigo e não abro, Jesus. Não, é para matar eu mato, é para morrer eu morro, onde o Senhor for eu vou, eu estou contigo e não abro. Ele falou coisas semelhantes a essa. E Jesus disse para ele, Pedro, hoje o galo não canta, sem que você me negue 3 vezes. Aí Pedro nega 3 vezes, e o galo canta. Toca-se aquela buzina. E Pedro olha para Jesus e Pedro chora amargamente. E Pedro ficou o sábado chorando amargamente. E Pedro passou o domingo, porque ele corre para ver o que as mulheres falaram, que o túmulo estava vazio, ele corre, entra dentro do túmulo. João ficou do lado de fora, mas ele não tem freio, ele passou direto, foi lá, pegou, viu aquele lençol que cobriram Jesus,
aquele sudário, né? Ele vê aquilo e continua saindo dali. E quando chega mais tarde, Jesus se apresenta aos discípulos, mas Jesus não fala nada para Pedro, a não ser para todo mundo: Pai seja convosco, etc, etc. E Pedro fica ali com o coração. Uma semana depois, Jesus aparece de novo. Pedro fica ali com o coração. Aí chega uma hora que Pedro fala assim: eu vou pescar. Eu vou pescar. Meu pai, toda vez que ele estava com a cabeça quente, toda vez que ele tinha problema pra caramba para resolver, ele falava isso: vou pescar. E ele arrumava uns companheiros e ia para algum beira de rio para esfriar a cabeça, para pescar. Pedro também: vou pescar. E na pescaria, eles estão lá, noite, pescando. Pedro até está com pouca roupa, para não dizer peladão. E aí Jesus aparece lá na praia e grita lá da praia: pegaram peixe aí? Tem peixe? O pessoal falou assim: nada, temos nada. Aí Jesus lá da praia diz: joga a rede do outro lado. Joga a rede? Conheço um cara que mandou jogar a rede. Jogaram e pegaram muito peixe, 153 peixes. E alguém disse: é o Senhor. Pedro cai na água. Pedro sai nadando, deixa os irmãos, deixa os apóstolos, os outros, para pegar os peixes. Pedro não quer saber de peixe. Pedro quer saber de Jesus. Pedro está com o coração ainda a arrebentar. E ele vai, e quando chega na praia, nadou, sei lá quantos metros, quando ele chega na praia, já tem peixe, já tem fogo, já está lá pronto. E ele vê o Senhor, e daqui um pouco Jesus chama Pedro para conversar, e vão caminhando assim pela praia, e Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E a resposta de Jesus é: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pastoreai o rebanho. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. Quando Pedro está escrevendo aqui, ele está lembrando que, como pastor, o que move o ser pastor? O que move eu cuidar do rebanho, das ovelhas, de pessoas? Essas pessoas não são minhas, essas ovelhas não são minhas. É isso que Pedro está dizendo para os pastores. E tem pastores que não estão entendendo isso. Nós somos movidos pelo amor. Quando Jesus pergunta para Pedro se Pedro o amava, Pedro também está perguntando para nós. Ou melhor, Jesus está perguntando para mim: Eleazar, tu me amas? João, Maria, Jorge, Eldo, tu me amas? Você, Joel, tu me amas? Você, Esther, você, Vida, você me ama? É isso que ele está repetindo. A pergunta para Pedro: tu me amas? Não é só para Pedro, é para você e para mim. E principalmente aqueles que são líderes e pastores. Tem muita gente que é pastor e não percebe que o que motiva sermos pastor é o amor com que nós sentimos por Jesus. O que nos move a ser pastor, a ser líder, presbítero, é o amor que temos para com Jesus. Amamos a Jesus?
Ou só usamos o nome de Jesus? Amamos a Jesus? Apacenta, cuida do meu rebanho. O rebanho não é seu, o rebanho é de Jesus. O rebanho não é meu, é de Jesus. Apacenta, zela, aprende com as ovelhas. Aprende, vai à frente, vai dirigindo, vai guiando. Mas nós temos e somos e devemos ser movidos pelo nosso amor para com o Senhor Jesus. Amor imperfeito. Amor imperfeito. Aliás, o próprio Pedro entendeu isso. Quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? A palavra amor ali é tu me ágape. Ágape é o amor de Deus, o amor com que Deus nos ama. Porque Deus amou o mundo, esse amor ao mundo é ágape, esse amor sacrificial, esse amor dadivoso, esse amor que só Deus tem, porque só Deus é amor. E nós só amamos, isto é, nós só agapamos, porque Ele nos agapou primeiro, Ele nos amou primeiro. Mas no português não tem uma tradução que dê a palavra ágape. Então nós usamos amor. Mas Pedro, quando responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, Pedro não usa a expressão ágape. Jesus pergunta, tu me ágape? Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te filio. Filio é outro nome grego que traduzido em português por amor. Mas esse amor filio, tem a ver muito mais com amizade, tem a ver com amor de pai para filho, amor de mãe para filho, de filho para pai. É um amor familiar, vamos assim, um amor afetivo, sim, mas não é o amor ágape. O amor ágape é que vai dar sentido a isso. Tu me ágape, eu te filio. Jesus pergunta de novo a segunda vez, tu me ágape? E ele responde, eu te filio. Na terceira vez que Jesus pergunta, sabe o que Jesus faz? Jesus baixa o nível. Jesus baixa o nível. Isto é, Jesus desce. Jesus diz assim, Pedro, tu me filio? Tu me ama com esse amor de pai para filho? Você diz que não me ama com um amor ágape. Você está sendo sincero, você não está sendo arrogante, você não está sendo aquilo que você fez antes da queda, não, antes da traição e da negação. Não, você agora baixou a bola. Aí Jesus pergunta a terceira vez, Jesus usa agora filho. E diz o texto lá em João que Pedro se entristeceu, porque ele perguntou a terceira vez. E eu acho que ele se entristeceu não só porque ele perguntou a terceira vez, como também o fato de que ele está perguntando, você me filho? E Pedro disse, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te filho, que eu te amo. Quem dera eu te amasse como o Senhor me ama, mas eu não te amo como o Senhor me ama. É como se Pedro dissesse isso. E Jesus aceita o amor, esse amor incompleto, que não se compara ao amor de Deus, ao amor de Jesus, e diz, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Entendeu, Pedro? As ovelhas são minhas, cuida das minhas ovelhas, conduz as ovelhas às minhas águas, as águas de vida, as águas que tiram a sede. Conduz as ovelhas. Por isso que Pedro escreve, pastoreai o rebanho. Pastores, presbíteros, queridos, nós como Pedros, nós somos motivados, só podemos ser motivados, e o que nos motiva não é o rebanho, o que nos motiva é Jesus, o que nos motiva é o olhar dele, o que nos deve motivar é o seu sacrifício, o que deve nos motivar é como ele cuida de nós, e é ingratidão, é entrega, ele fez tudo isso por nós, e nós agora queremos servi-lo, nós queremos demonstrar amor, nós queremos não só amar de palavra, mas nós queremos amar de fato. Pastores, amem a Jesus, amemos a Jesus, e quanto mais apaixonado, quanto mais focado, quanto mais desejoso de estar nos braços do Pai, quanto mais queremos estar lá, mais vamos obedecê-lo. E qual é a tarefa para você, pastor? Pastorear.
Pastoreai o rebanho de Deus. O rebanho de Deus que ele colocou, que há entre vós. Faça isso, não por constrangimento. Olha só, naquela época, tinha gente que era pastor constrangido. Eu lá quero, esse povo é um rebanho. Já viram o pastor reclamar do rebanho? Já viram que o pastor, olha, eu estou aqui, se não fosse Deus, reclama do rebanho. Briga com o rebanho, mas briga não para que o rebanho caminhe a passos largos de Jesus, mas não, simplesmente está constrangido. E tem certos rebanhos e tem certas igrejas que tratam muito mal os seus pastores. Tem certas igrejas que constrangem os seus pastores. E são constrangidos. E alguns, em vez de pastorear espontaneamente, de livre vontade, eles fazem aquilo por constrangimento. Tem pastor que continua na igreja por causa do salário. Não tem para onde ir. Se eu perder esse salário, para onde eu vou? Você está pastoreando constrangido? Faz isso não. Faça mais. Você não é empregado de igreja. Você não é empregado de liderança, você não é empregado de ninguém na igreja. Você é pastor, recebeu o dom, o tempo está próximo, para de ficar enrolando, prega com autoridade, prega com vontade, prega com alegria. Prega. Não faça isso por constrangimento, mas por espontaneamente. Alegria de servir, alegria de participar. Deus colocou você como líder da sua igreja, é porque ele quer contar com você para cuidar do rebanho dele. Ah, pastor, o rebanho dá trabalho. Claro que dá trabalho, gente. Rebanho perfeito já está na glória, já vai para o céu. Rebanho aqui na terra tem que tirar carrapicho. Rebanho aqui na terra tem que espantar lobo. Rebanho aqui na terra, de vez em quando, só tem lobo. E você tem que cuidar das ovelhinhas, poucas, talvez que existam. Espanta, desce o cajado. A tua vara e o teu cajado me consola. Protege, guarda, direciona. É oráculo de Deus, é porta-voz de Deus. Prega a palavra como quem fala com autoridade. Vamos parar de fazer sermãozinho meia boca. Vai ali para a palavra e diz, Senhor, o que o Senhor quer falar para o teu rebanho? O rebanho é teu, o que o Senhor quer falar? E deixa Deus falar e prega com ousadia. Prega simples, mas prega com autoridade, prega com singeleza, não esconde. Não queira tapear com palavras bonitas que ninguém entendam. Fala com alegria, fala para valer, fala com graça, porque o tempo está próximo. Olha o que mais diz lá. Deus quer, presta atenção, versículo 2. Deus quer que a gente faça espontaneamente, não constrangido. Não constrangido, viu, varão? Se você está constrangido, vai lá falar com o papai. Fala com o papai do céu. Fala com ele, o rebanho é dele. E você diga para ele o quanto você o ama. Você o ama? Amamos a Jesus. Amamos. Vamos tomar a cruz e vamos seguir? É o nosso amor. Ah, pastor, não tô meio seco. A Bíblia diz que só nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós temos que orar pedindo, Senhor, derrama sobre mim o teu amor. O amor que sente para com a igreja, para com as ovelhas perdidas, para as feridas, as quebradas, as desviadas. E eu, por amor a ti, Jesus, eu quero pastorear as tuas ovelhas. Às vezes a gente pensa em fazer e formar e ter igreja com uma mentalidade talvez um pouco meio errada.
Eu quero juntar a igreja, porque aí eu vou ter rebanho, vou ter ovelhas. Eu vou ter ovelhas. Eu já vi muita gente boa, pastor, que fala, que usa esse linguajar. As minhas ovelhas. Não, porque eu estou atrás daquelas que são minhas ovelhas. Eu não tenho ovelhas. Não. As ovelhas são do Senhor. Pastoreai o rebanho de Deus. As ovelhas são de Deus. E eu cuido daquilo que não é meu. Lamentavelmente, no finalzinho do versículo 2, diz assim, que a gente deve pastorear o rebanho de Deus nem constrangido e nem por sórdida ganância. Parece que Pedro, naquela época, devia ter alguns que estavam pastoreando o rebanho por sórdida ganância. Por uma questão de vaidade. Quem tem o maior rebanho, quem tem a maior igreja, quem é o maior pastor, quem é o mais, quem é o bambambam. Sórdida ganância. Que termo feio que Pedro usa e tão atual. Uma concorrência evangélica. Eu sou da igreja, sou da época, já estou ficando velho, mas sou da época que quando uma pessoa saía de uma igreja, ele estava lá na igreja A, por qualquer motivo ele sai da igreja A e quer ir para a igreja B, o pastor da igreja B, ele pergunta, mas por que você quer vir? Você saiu da A e quer vir para a B. Por quê? Não, pastor, eu saí de lá porque é muito longe da minha casa. E aqui é pertinho, e eu gostei do pessoal aqui, eu queria fazer aqui. Aí o pastor da igreja B diz assim, então volta ao teu pastor, pede uma carta de recomendação, uma carta de transferência, dizendo que você sai em paz da igreja. Aí o cara ia lá, pastor, na igreja A, e pedia a carta, pastor, eu vou ficar mais perto de casa, o trânsito. E o pastor vai na paz, irmão. Fazia uma carta e mandava uma carta dizendo, fulano de tal, foi batizado no dia tal, era crente, fervoroso, sai daqui em paz. Aí ele levava a carta para a igreja B, com alegria, recebia aquela ovelha, que é a ovelha que não é do pastor do A, nem do B, é a ovelha de Jesus. Mas o pastor da B tinha uma ética. Se o cara que vem lá da igreja A brigou com o pastor da A, vem na igreja B, o pastor da igreja B falou assim, por que você está... Não, porque aquele pastor é um canalha, pastor é isso, aquilo outro... Para. Você quer ser membro aqui? Quero. Volta lá volta na A e se acerta lá primeiro. Isso não está na moda mais. Não tem mais princípio ético do rebanho a ser de Deus. Agora a moda é a seguinte, aquele pastor é ruim mesmo, vem aqui para a minha igreja, querido, vem para a minha igreja, vem aqui para a minha igreja, vem aqui porque eu sou um pastor diferente, eu sou um pastor bom, eu sou um pastor legal, vai ser muito bom, nós estamos precisando, aliás, que bom que você veio, o irmão é dizimista, que bom, então venha, vai fazer parte aqui, vai somar, que bom, então vem, dane-se para lá, vamos começar tudo de novo aqui, meu Deus do céu. As pessoas estão tratando o rebanho de Cristo como se fossem deles. Antigamente a gente lutava por essa ética. Você é da onde, filhinho? Sou da igreja tal. Tá. E quer vir para cá? Vamos acertar. Pastor, lá eu briguei, eu estou disciplinado. Está disciplinado, irmão? E agora? Não, eu quero voltar para Jesus. Quer voltar para Jesus? Tá bom, ótimo. Então agora nós vamos lá na igreja tal, onde você foi disciplinado, nós vamos lá conversar com o pastor de lá. Vamos acertar as pontas lá. A Bíblia diz, enquanto depender de vós, tem de paz com todos os homens, não é? Então, muito mais no corpo de Cristo, até porque o corpo é de Cristo, o corpo não é meu, o corpo, a igreja, o rebanho. Pastores, amados, o tempo urge. E você sabe, e Jesus diz isso lá em Mateus, no Sermão do Monte, capítulo 7, Jesus chegou a dizer que naquele dia,
Uns vão dizer para Jesus: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, em teu nome nós profetizamos. Em teu nome nós curamos, fizemos milagres. Jesus vai dizer para eles: ih, rapaz, eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, malditos, que praticais a iniquidade. Gente que usa o nome de Jesus, mas vive na esbórnia. E o pior, leva muita gente para o tropeço, para o escândalo, para longe de Jesus. Cuidado onde você anda. Cuidado com o que você anda. Pastor, não te deixes vencer do mal. Olha o que Pedro está falando para você e para mim. Pastoreai o rebanho. Não constrangimento. Não por sorte da ganância, mas espontaneamente e de boa vontade. Para servir. Versículo 3. Nem como dominadores dos que vos foram confiados. Uau! Você não é dono do rebanho. Você não é dono do rebanho. Você não manda. Para com isso, meu filho. Não é para você mandar. Não é para você dominar. Não é para você ter controle sobre o teu povo. Quem veio? Quem não veio? Por quê? Onde foi? O que está fazendo? Você é meu discípulo. Você tem que me obedecer. É mesmo? É mesmo. Pedro diz que você tem que ser pastor, tornando-se modelo. Modelo do rebanho. Modelo do rebanho. Nós estamos gerando um monte de outros dominadores. Porque o modelo que temos sido nós é modelo de dominação, é de controle, de poder. Uma vez um pastorzinho novo, um dia eu fui numa igreja e chegou um outro irmão e ia para fazer alguma coisa lá para aquele pastor, e aquele pastor, não deixa, ele pegou lá um negócio assim, no chão lá, para resolver lá. E aí aquele pastorzinho falou assim: não, ele tem prazer de me servir. Fulano, pode limpar aí. Eu fiquei tão horrorizado com aquilo, porque aquilo era chamado de discípulo, aquilo era chamado de meus 12, aquilo era meu chamado de quê? Você não é dominador do rebanho, você não deve ser dominador do rebanho, você deve ser modelo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, disse Paulo. Ser pastor do rebanho de Cristo é ser modelo. Paulo disse isso para Timóteo. Torna-te modelo, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na vida. Qual é o modelo da sua igreja? O pastor. Aquela igreja é uma igreja missionária? Por quê? O pastor é missionário. Eu agora conheço uma igreja boa, congregacional. Antigamente tinha uma visão missionária maravilhosa. Agora tem um outro pastor. Esse pastor não tem uma visão missionária. Ou parece que não tem. A ênfase dele é outra. Falo isso com certa tristeza. A igreja está perdendo a sua fome de proclamar o evangelho. Porque o pastor é modelo. Tem que ser modelo. Mas às vezes o modelo é ruim. Torna-te modelo, você não é dominador. E quando o pastor deixa de ser modelo pela vida, pela ética, pela fé, pelo amor, pela vida com que leva, pelo relacionamento, pela oração, pela cumplicidade que ele tem com Jesus, pela coparticipação no sofrimento, ele então quer ser o líder, ele quer ser dominador. Ele manipula a Assembleia de Membros, ele manipula a documentação da igreja, ele manipula as emoções das pessoas, porque ele é dominador do rebanho. Mas o fim de todas as coisas está próximo.
Então Pedro dá uma palavra para nós, pastores, e aí ele se coloca junto conosco, presbítero com. Eu sou apóstolo, mas eu presbítero com. Pastores, líderes. Amem a Jesus. Amem a Jesus. E por amar a Jesus, pastoreai o rebanho dele. Pastoreai o rebanho dele espontaneamente, com boa vontade, porque é para ele. Pastoreai o rebanho de Cristo, não como quem domina, quem manda aqui sou eu, não, como modelo, que as pessoas querem imitar, porque veem no pastor alguém parecido, apaixonado, amado por Deus. E amado por Deus, vive. E aí, finalzinho do versículo 4, Pedro diz assim: logo que o Supremo Pastor se manifestar, vocês, pastores, recebereis a coroa da glória que não murcha, que não se corrompe, imarcessível, que não envelhece, que não se corrompe, a coroa da glória. Promessa para a liderança, para os pastores: faça direito, faça bem feito, logo, logo, o fim de todas as coisas está próximo, logo, quando o Supremo Pastor. Eu sou pastor, mas existe o Supremo Pastor. Jesus, quando Jesus se manifestar, porque o rebanho é dele. Ele vai olhar para você e para mim, para nós, e vai dizer: cuidou bem das minhas ovelhas, coroa da glória. No texto lá de Mateus, capítulo 7, que eu falei há pouco, alguns vão dizer: Senhor, em teu nome nós expulsamos, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós visitamos, em teu nome nós nos sacrificamos, em teu nome nós... E Jesus disse: nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, que praticam iniquidade. Em outras palavras, tenho para mim que Pedro começa esse capítulo trazendo a nós o desejo de que a gente ame a Jesus. E por amar a Jesus, agradecido por tão preciosa salvação, reconhecendo que nós sem Ele não somos nada, reconhecendo que os nossos pecados foram eles que crucificaram a Jesus, foi por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades, que Ele ficou lá grudado naquela cruz, que o próprio Pai o desamparou, para nos amparar. E porque vemos nele esta tão sublime santidade, esse tão sublime amor, a gente também não anda, não se comporta e não quer de maneira nenhuma viver em prática deliberada de pecado, de iniquidade. A gente não quer uma vida religiosa, a gente quer ver uma vida de intimidade com o autor e consumador da nossa fé, o Supremo Pastor. Nós aqui é para ser modelo do Supremo Pastor. Nós aqui somos imitadores desse pastor. Ou nós estamos precisando, e eu estou falando isso com muito aperto no coração. E eu queria convidar você que está aqui comigo até agora, pedindo que o Senhor levante pastores segundo o coração de Deus. Pedimos que os pastores, que até podem estar me ouvindo, alguns deles, possam sentir o seu coração aquecido, porque Deus está olhando para você e para mim. Logo, olha que promessa bendita que Ele faz àqueles que, por amor a Jesus, reconhecendo o chamado de Jesus, são pastores dos rebanhos de Jesus. E aí recebe de Jesus uma promessa. Logo, quando Ele vier, Ele vai conceder a cada um dos seus pastores, seus presbíteros,
aqui não murcha, que ninguém pode roubar, a coroa da glória. Não sei bem explicar o que seria isso, mas esse reconhecimento, esse dizer, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ah, pastor, estou aqui pastoreando um rebanho pequenininho. Não se preocupa com isso, é o rebanho de Cristo. Ah, pastor, estou aqui com um rebanho enorme. Não se preocupe com isto. O rebanho é de Cristo. Seja fiel no pouco, no muito. O muito sempre é pouco diante daquilo que Deus pode fazer. Sempre vai ser pouco. Então sejamos nós fiéis, como fiel foi e é o nosso Criador, o nosso Deus. Que Deus levante obreiros, missionários, pastores, homens e mulheres de Deus, prontos a cuidar do rebanho de Deus. E que esse rebanho seja rebanho corajoso, que esse rebanho seja rebanho fiel, que esse rebanho seja rebanho que viva de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Ore pelo seu pastor. Ore pelo seu pastor. Ore para que ele não seja iludido. Ore para que ele não perca o rumo. Ore para que ele olhe sempre para Jesus. Ore para que ele sempre diga: Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu te amo. E por amor a ti, Senhor Jesus, eis-me aqui. Pode usar a minha vida. Pode usar. Pode me usar para cuidar de um rebanho. Às vezes um rebanho doente, às vezes um rebanho rebelde, às vezes um rebanho duro. Mas é rebanho do Senhor Jesus. Que ele ore pelo seu pastor, para que ele não desista, para que ele não desanime, para que ele não seja religioso, mas que seja modelo do rebanho. Feliz é você, se você tem pastores assim. Que o Senhor nos dê pastores conforme o seu coração, porque o tempo de todas as coisas está próximo. Cuide-se, querido. Cuide-se. Diga para Jesus, como Pedro: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Vamos orar. Senhor, nós queremos rogar misericórdia sobre nós. Assim como o Senhor não desistiu de Pedro, assim como o Senhor aceitou o imperfeito amor de Pedro em comparação com o teu perfeito amor, nós pedimos que o Senhor também não desista de nós, pastores. Oh Deus, mas visita a liderança da tua igreja evangélica brasileira, da tua igreja congregacional, da tua igreja presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, enfim, Senhor. Visita a tua igreja, Senhor, com autoridade. Visita a tua igreja, Senhor. E começa na liderança, começa com pastores e dá pastores que sejam segundo o Supremo Pastor. Aguardamos, Senhor, esse bendito momento em que o Senhor tem prometido, que o Senhor vai dizer: servo bom e fiel, se foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ó Deus, derrama o teu amor sobre nós, derrama o teu amor sobre o teu povo, de tal maneira que nós vivamos de modo digno do teu evangelho. Assim nós te suplicamos, Pai, perdoa-nos, capacita-nos a caminhar, renova as nossas forças, renova, Senhor, os nossos joelhos, cura, Senhor, os nossos joelhos vacilantes, as nossas mãos, e dá, Senhor, que a gente trabalhe muito mais, sabendo que pouco tempo nos resta, e nós precisamos servi-lo aqui, agora, porque quando o Senhor vier, quando subirmos para encontrar contigo, oh Deus, assim, tempo glorioso. Mas lá, o Senhor já fez tudo. Então nós queremos rogar que o Senhor derrame sobre nós tua graça e nos capacite para viver e receber de ti a coroa da glória, a imarcessível coroa
que o Senhor, Supremo Pastor, vai nos dar. Vai dar àquele que é fiel ao Senhor, que te ama, que te ama. Então, ó Deus, guarda-nos de todo mal, firma-nos na rocha que é Cristo Jesus, e abençoa o teu povo, e dá, Senhor, uma igreja avivada, renovada, para o louvor do teu santo nome. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Ui! Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te dê graça e glória. Pastor querido que está aqui comigo, Deus te abençoe, amo você, Jesus ama você. Então fica firme, vamos caminhar e vamos a marchar a passos largos, porque há muita terra a ser conquistada. Deus te abençoe, conte conosco e vamos estar juntos. Um beijo e até a próxima quarta-feira, quando nós continuaremos procurando ouvir aquilo que o Espírito fala através da boca de Pedro. Deus te abençoe. Beijo no coração.